Sejam todos muito bem-vindos ao canal Café com Cripto, eu sou o Cauê Bueno e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um empréstimo dentro da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, utilizando as tuas criptomoedas como garantia a um juros absurdamente baixo. Então, bora pro vídeo. Então, como que funciona? Primeiramente, vocês vão entrar dentro da Binance e ali na aba de finanças vocês vão escolher o valor que vocês querem receber de empréstimo. Ao mesmo tempo, vocês também vão ter que selecionar uma criptomoeda para vocês colocarem ela como uma garantia caso vocês não paguem o valor do empréstimo. Então, selecionando o valor que vocês querem, selecionando a criptomoeda que vocês querem dar como garantia, automaticamente a Binance vai calcular o valor dos juros, obviamente vai depender do tempo também que tu vai escolher para pagar aquele empréstimo, e ela vai calcular também a quantidade da criptomoeda que tu escolheu, que tu vai dar como garantia. Então vamos dar uma olhadinha na prática para ver melhor como que isso funciona, tá bom? Então aí dentro do site da Binance, vocês vão ver que ali em cima tem uma aba de finanças, vocês vão clicar em empréstimos de criptomoedas. Então aqui em cima onde diz eu quero pegar emprestado, vocês vão colocar o valor que vocês desejam pedir de empréstimo. Vou usar aqui como exemplo 500 BUSD aí, 500 dólares da Binance, tá? Então a criptomoeda que está selecionada aqui automática é a BNB, tá? Então a Binance ela já calculou a quantidade em BNBs que vocês vão colocar como garantia para retirar esses 500 dólares e vocês vão ter que pagar esses juros aqui num período de 7 dias. Então aqui a Binance calculou automaticamente esses juros aqui por hora, o que daria ao final de 7 dias 0,1 dólar, ou seja, 10 centavos de dólar da Binance, o que eu considero um juros absurdamente baixo. Então vamos dar uma aumentadinha nesses juros, vamos aumentar os dias que a gente vai ter para devolver esse dinheiro para a Binance, né, para pagar esse empréstimo. Então vamos colocar aqui já 180 dias em vez de 7 dias. Aí aumenta um pouquinho os juros, tá? Então, no caso, aumentou para 5,5 dólares, o que eu considero ainda assim absurdamente baixo, tá? Então, significa que depois de um período de 180 dias a gente teria que devolver aí para a Binance esse valor aqui mais esse valor aqui. Tranquilo? Um detalhe importante é que eu selecionei aqui, na verdade não, a Binance selecionou aqui automaticamente a BNB, que ela já tem essa opção de stake. Então automaticamente, além da gente usar as nossas criptomoedas como garantia, essas 3,16 aqui, a gente vai estar colocando elas em staking para poder melhorar os juros desse empréstimo. Então se não tivesse em stake, a gente estaria pagando esses juros aqui por hora. Como vai estar em stake, a gente vai estar pagando esses juros aqui, quase metade do valor aí praticamente. Então, se eu selecionar outra criptomoeda, por exemplo, uma que não tenha essa opção aqui de staking, né, que não é o caso da ADA, vamos usar essa Algo aqui, por exemplo, aí sim vai ter o valor de juros sem esse desconto por estar em staking, tá? Vou selecionar outro exemplo aqui só para ficar... Beleza, visto na prática, agora vamos ao que realmente importa, que é a análise dos prós e dos contras desse empréstimo aí dentro da Binance. Então, primeiro pró, eu diria que é rapidez e flexibilidade. Vocês vão estar podendo sacar um dinheiro quase que de forma instantânea aí de dentro da Binance e também com bastante flexibilidade, porque como vocês viram ali, o tempo para devolução desse empréstimo ele varia entre 7 e 180 dias. Segundo pró, eu diria que é a acessibilidade, já que pelo empréstimo de criptomoedas a gente consegue incluir aí pessoas que, por exemplo, não têm acesso aos bancos tradicionais ou às formas tradicionais de empréstimo. Dá para incluir aí também pessoas com pouco ou nenhum histórico de crédito e também dá para incluir aí autônomos que normalmente não preenchem os requisitos convencionais aí de empréstimo. Então, terceiro pró seriam considerações de longo prazo. Digamos que eu seja um investidor de criptomoedas e eu esteja comprado em diversas criptomoedas e venha até mim uma oportunidade de investimento que eu não posso deixar passar, eu não posso perder. Então, em vez de eu vender essas criptomoedas e assumir um possível prejuízo na venda delas, eu posso simplesmente fazer um empréstimo de criptomoeda e aproveitar também essa oportunidade de investimento.
Então, quarto e último pró, obviamente, são as baixíssimas taxas de juros. Como vocês viram ali, algumas opções de criptomoedas, mesmo sem fazer staking, ainda apresentavam taxas baixíssimas de juros e algumas delas até fazendo o staking apresentavam 0% de taxa de juros. Então, isso é uma coisa que tu não vai encontrar em nenhum sistema de empréstimo convencional. Então vamos aos contras e presta muita atenção porque o risco de tu ser liquidado ele é real, ele existe. Inclusive esse é o primeiro contra, que seria o risco de liquidação. Se a tua garantia ficar abaixo dos requisitos, tu corre sim o risco de ser liquidado, a não ser que vocês adicionem mais liquidez. Ou seja, digamos que vocês tenham escolhido o BNB ali como uma garantia. E como o mercado é volátil, como a gente está em bear market, esse preço da BNB ele pode simplesmente despencar e aumentar o risco de liquidação. Então vocês podem simplesmente ser liquidado por causa dessa variação no preço da garantia que tu deu no preço da BNB. Então, segundo contra, eu acho que fica mais fácil de eu mostrar aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo, que seria a relação de LTV. Tá? Isso aqui nada mais nada menos é um índice que vai dizer o nível de risco comparando o que eu estou solicitando de empréstimo com o que eu estou dando de garantia. Então no caso eu solicitei $500 e estou dando como garantia para esse empréstimo 3.18 BNB. Então esse índice ele é calculado comparando esses dois em função do valor da BNB hoje no mercado. Então esse índice aqui de risco ele pode subir como ele também pode descer dependendo da flutuação da BNB. Já que a gente está num bear market é muito possível que ela possa assim derreter, assim como também é possível que ela possa supervalorizar, né? Então só para vocês entenderem o que significa esse 65% desse índice. Então a gente tem aqui que 65% de LTV nos traz um baixo risco de liquidação. Então se eu conseguir manter ali nesse 65%, significa que eu estou com baixo risco de ser liquidado aí pela Binance. Já que se esse índice subir um pouquinho, for ali para 75%, a gente já está com um médio risco de ser liquidado e a Binance simplesmente tomar essas nossas BNBs. E aí sim, se esse índice chegar a 83%, a gente está com um alto risco e provavelmente vocês vão ser liquidados pela Binance. E aí nesse caso, o que a gente faz? Caso esse índice esteja subindo, a gente vai ter que ir ali e acrescentar mais liquidez para esse empréstimo, ou seja, a gente vai ter que acrescentar algumas BNBs para fazer com que essa margem baixe e volte para perto dos 65% para a gente ter certeza de que não seremos liquidados. Então, terceiro e último contra, atraso no pagamento. Então é isso mesmo, se vocês atrasarem o pagamento de empréstimo para a Binance, eles vão liquidar vocês. Ou seja, as criptomoedas que vocês deixaram ali como uma garantia vai ser de posse da Binance e além de ser de posse da Binance, eles ainda vão acrescentar um juros de 2% sobre o valor total que vocês pediram de empréstimo. Então não atrasem o pagamento desse empréstimo. Uma dica que eu considero importante, pelo menos se tu não quiser ser liquidado, é habilitar a aba de recarga automática. Toda vez que o índice de LTV estiver subindo, chegando próximo dos 83% e aumentando o risco de liquidação de vocês, a Binance automaticamente vai acrescentar liquidez ali naquele empréstimo. Então eles vão colocar um pouquinho mais daquela criptomoeda que tu colocou como garantia ali naquele empréstimo. Então com isso ele vai fazer com que baixe o índice de LTV e vocês vão voltar àquela margem ali perto dos 65%, que é uma margem de baixo risco para ser liquidado. Então, obviamente, guardem um pouquinho a mais dessa criptomoeda que vocês vão utilizar de garantia no empréstimo. Lembrando que mesmo habilitando essa aba de recarga automática, vocês ainda assim podem ser liquidados em função da volatilidade do mercado. Então é isso, pessoal, pelo amor de Deus, não saiam fazendo empréstimo sem antes estudar e saber exatamente como funciona e se vocês vão ter condições também de arcar com qualquer possível prejuízo, tá bom? Para o vídeo de hoje era isso, se ficou ainda assim alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.